Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Mães com Propósito. Estamos na série de Mães para Mães. Me chamo Ione, sou casada com o Clauber e sou mãe de 2 filhos, do Adriano, de 20 anos, e da Ana, de 9 anos. Você já se equivocou com o tempo? Liberou ou permitiu acesso de algo que comprometeu fases? Por exemplo, um pequeno aparelho de celular tira o seu tempo? Estaremos falando a seguir sobre permissão fora de tempo. Antes de começarmos, gostaria de pedir, se você está com a sua Bíblia em mãos, ou se quiser pegá-la, lá em Eclesiastes 3, 1 e 2, o Senhor fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Em outra versão diz que para tudo há uma ocasião certa. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Deus, Ele deixou muitos ensinamentos através da sua palavra para as nossas vidas. E se nós buscarmos, nós teremos grandes riqueza nela. E Ele nos ensina que para todas as coisas, Ele tem um determinado tempo. Por exemplo, nós temos o tempo de que quando nós temos nossos filhos, nós temos o tempo de cuidar deles, de ensinar eles, de encaminhar eles, de dar coisas a eles ao seu tempo. E isso futuramente fará uma grande diferença. Que nós possamos buscar em Deus o tempo certo para as coisas que nós temos na nossa vida, para as coisas que nós temos em Deus, para os compromissos e para aquilo que Deus tem confiado a nós. Nós que somos mães, temos um grande desafio de estabelecermos esse tempo numa organização mediante a princípios e ensinamentos da palavra. Então, que nós possamos, como mães, estarmos buscando diariamente sobre isso. Gostaria de estar compartilhando com vocês uma experiência que vivi com a minha filha de 9 anos, alguns anos atrás. Quando ela era bebezinha, eu achava até bonito. Hoje eu fico um pouco constrangida e me sinto um pouco envergonhada quando eu vejo aquelas fotos e gravações que fazia, achando engraçado. Ela, quando pequenininha, ela fazia com o dedinho, com a mão, acompanhando o celular, no qual eu comecei a permitir muito novinha. Muitas vezes ela estava agitada, queria atenção e, dependendo da situação, queria tranquilizar ela e acabava entregando o celular para ela. E ela fazia questão de escolher o que ela achava melhor para ela. Isso foi se tornando algo rotineiro e, naquele tempo, eu não via problema. Mas a seguir, a minha filha começou a alfabetização dela. E o primeiro ano ela ia integral, mas no segundo ano a gente não conseguimos o contraturno para ela. Como meu trabalho, eu tenho meu próprio empreendimento, não tive outra alternativa a não ser levar ela comigo. Então esse contraturno, esse meio período que ela não estudava, ela ficava comigo no trabalho. E muitas vezes eu fui permitindo o uso do celular de uma forma sem controlar o tempo. Tinha vezes que eu controlava, deixava 1 hora, deixava um período, ela ia, brincava, voltava, queria o celular. Mas o que realmente chamava a atenção dela, mais atraía ela, era o celular. E isso foi ficando, eu fui me perdendo nesse controle. E ela começou a ter dificuldade com amizades. Às vezes chegavam algumas amiguinhas, ela começava a brincar, não se entendia, ia para o celular, e assim ficava uma criança com o celular, outra criança com o celular, e eu acabava olhando aquilo.
Falava, filha, vai brincar, mas ela não queria, ela preferia estar no celular. Um determinado dia, a escola me chamou e pediram para que eu começasse a ver, conversar com a Ana, porque ela não estava conseguindo alfabetizar, ela não estava conseguindo ter uma interação também legal com os amigos, estava tendo dificuldade, ela estava bastante agitada, às vezes ela tinha dificuldade de concentração, ficava muito dispersa e eu ficava me questionando. Eu conversava com ela, perguntava, não, estava tudo normal. E em outros momentos fui chamada também e aquilo começou a me deixar um pouco preocupada, porque ela já estava chegando no final do ano letivo e ela estava com essas dificuldades. Um determinado dia, que foi o dia que realmente a minha ficha caiu diante da situação que eu estava permitindo, foi que ela chegou com a condução e ela chegou correndo, eu estava atendendo naquele momento, ela mal nem cumprimentou, que eu lembro que ela tenha cumprimentado, e saiu rapidamente, largou sua bolsa de um lado e começou a mexer nas gavetas. E puxava uma gaveta, puxava outra, desesperada, ela estava muito ansiosa, ela estava muito desesperada. Eu falei, filha, você não vai almoçar? Não, ela mal me respondia. Filha, você está procurando algo? Aí ela não me respondeu de primeira, filha, você está procurando o quê? No momento eu achei que ela procurava um livro, procurava algo, mas ela estava procurando o celular. E ela falou, o celular, o celular. Eu falei, filha, o celular não está aí. E aquele momento foi o momento que eu levei um choque e eu percebi que a minha filha estava dependente, descontrolada do celular. Ela não estava preocupada em me cumprimentar, eu tinha perdido a minha filha para o celular, eu tinha o almoço, ela não estava preocupada em almoçar, ela queria o celular. Eu sei que naquele momento eu pedi que Deus me ajudasse, que eu precisava tomar uma atitude, eu precisava fazer algo para aquela situação mudar. Eu sei que naquele momento, por ser um tempo atrás, eu fiz algo que hoje eu não faria. Acabei conversando com ela e tirei o celular dela. Falei que aquilo ali estava atrapalhando ela e que nós iríamos tirar. Mas ela sentiu muita falta porque eu não tive essa sabedoria de tirar com calma, de fazer aquele processo, como colocar uma palavra, o desmame, tirar com calma, para que ela não sentisse tanta falta. Acabei fazendo de uma forma repentina. E isso trouxe um pouco de agitação maior para mim e para ela. Eu passei um período de bastante dificuldade com ela, porque não entendia aquele alvoroço dela e vice-versa. Mas, a partir dali, para nossa surpresa, a Ana começou a interagir mais com as colegas, interagir com as amizades, passou a desenvolver na escola, passou a se acalmar e eu comecei a ter retorno positivo da professora. Graças a Deus, conseguimos conversar. Hoje ela entende, ela tem 9 anos, na época ela tinha 7 anos, e hoje ela entende que o celular, segundo as nossas conversas, tem um tempo, ele tem um propósito, ele tem uma motivação para algo e que ainda não é tempo para ela, que esse tempo ele vai chegar, ele vai acontecer. E hoje eu me alegro bastante quando eu vejo ela brincando com as coleguinhas. Nós moramos num condomínio e no condomínio tem bastante amiguinhas e elas se reúnem. Elas fazem, às vezes, brincam de casinha, brincam de mamãe e filhinha, elas fazem das garagens as suas casas e umas visitam as outras, elas fazem cultinho na casa de algumas amiguinhas, de umas amiguinhas elas fazem cultinho. Então eu vejo que, apesar de ter sido de uma forma que poderia ter sido diferente, foi algo que fez muita diferença ter organizado e equilibrado aquilo que lá atrás eu fui muito permissiva e trouxe uma consequência futura. E essa foi a experiência que eu vivi com a Ana. E eu sempre falo para algumas amizades, para pessoas que eu costumo compartilhar a situação, que se hoje eu tenho a oportunidade de ter mais um filho, eu não repetiria a mesma atitude que eu tive com ela. Eu cuidaria para que isso não fosse interferir no processo natural da criança. Se essa palavra fez sentido para você,
curta, compartilha, ativa o sininho, assim você receberá mais vídeos como esses semanais. Que Deus abençoe a sua casa. Até uma próxima!